Canal Assembleano Apologista. Paz e graça a todos que estão conectados aqui no canal Assembleano Apologista. Aqui quem vos fala é o Paulo e no vídeo de hoje veremos a segunda parte do debate entre Moisés Amâncio e um ancião das Testemunhas de Jeová. O tema do debate é a divindade de Jesus. Jesus é um Deus menor? Ou ele é o Todo-Poderoso? O vídeo ficou rico em conteúdo bíblico. Mas antes de irmos para o vídeo, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que você viesse a se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações e deixe também o seu like. Então vamos para o vídeo de hoje. E a minha pergunta é a seguinte: se Jesus ele é um Deus menor e que ele foi criado, então como explicar Isaías 43, versículo 10, a parte B, que diz assim: antes de Deus, nenhum Deus se formou, e depois de Deus, nenhum Deus se formará, ou seja, nenhum Deus haverá. Aí eu gostaria que o senhor explicasse isso aí para mim. Se Jesus Cristo ele é um Deus menor, que ele foi criado antes de Jeová, então como explicar Isaías 43, versículo 10, parte B, que diz: antes de Deus nenhum Deus se formou, e depois de Deus nenhum outro Deus haverá? Explica essa aí para nós. Se você continua batendo na tecla, né, de que princípio ali se refere à soberania. Eu concordo com você, agora eu vou concordar com você que essa palavra ela pode sim ser usada como soberano, certo? Mas esse não é o caso. Por quê? Porque a palavra ali no grego é arquê, e arquê significa princípio. Se fosse soberano, estaria arcon, não arquê, arcon. Tá entendendo? Esse é o ponto. Então, não é porque uma palavra tem vários significados que eu vou escolher ali o significado que melhor se adeque à minha, no caso, à minha maneira de pensar. Eu vou trazer, por exemplo, eu vou traduzir a Bíblia, né? Aí eu vejo ali arquê, né? Arquê significa princípio. O significado primário da palavra arquê é princípio. Ah, mas eu quero dar respaldo à doutrina da Trindade, então eu vou colocar soberano. Você vê, eu quero que você note que nem mesmo os tradutores fizeram isso. Eles traduziram de maneira literal o texto, eles colocaram princípio. Se fosse soberano, se fosse arcon, eles teriam colocado, né? Arcon, eles teriam colocado soberano, mas eles não colocaram. Alguns fizeram isso, alguns corromperam o texto, né? Porque tem algumas bíblias trinitaristas que fazem isso, algumas poucas, né? Mas a maioria se apegam à literalidade do texto. Arqué significa princípio. Aí você conta uma historinha, né? Você diz que Jesus não sabia que tinha figo naquela figueira, sabia, mas ele queria mostrar uma lição para os seus discípulos, né? Então, quando você diz isso, você está chamando a Bíblia de mentirosa, porque na Bíblia não existe esse relato. No relato bíblico diz claramente que Jesus não sabia. E ele se aproximou, aí ele se lembrou, ainda fala assim, ele se lembrou que não era a época de figo. Tá entendendo? Ele se lembrou. Quer dizer, se ele fosse onisciente, ele não precisava se lembrar depois que ele viu. Tá entendendo? Então, quer dizer, isso aí é apenas uma historinha que você está contando sem respaldo bíblico. Sim, você mesmo acabou de se refutar, né? Você diz, por um lado, você diz que em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria. Eu concordo com isso, que está escondido todos os tesouros da sabedoria. Depois você diz que agora sabe tudo, né? Mas, no entanto, ele não sabia que a figueira não produzia fruto, né? Ele não sabia do dia e da hora da sua vinda. Ele disse porque quem determina o dia e a hora era o Pai, né? Por isso que ele não sabia, né? Então, quer dizer, você ao mesmo tempo se contradiz, né? Aí você diz assim, não, mas para tentar refutar isso, você diz, ele não sabia por causa da sua condição humana, né? Então, como se encaixa, né, a pergunta que eu fiz para você? Porque quer dizer que a condição humana é tão forte que limita a condição divina dele, né? Isso é uma coisa estranha, né? Quer dizer, por ele ser humano, ele é limitado, mas ele não é Deus também? Ele não é 100% Deus? Então, por que existe essa limitação? Porque ele é 100% Deus. Aí, o fato de você dizer, não, mas se fosse assim, Jesus tinha um novo nome, né, que só ele sabia, ninguém sabia. O texto fala isso de fato.
Mas só que você se esquece que quem deu esse nome para Cristo foi Deus. Você se esquece disso, né? Deus deu esse novo nome para ele. Como é que Deus não sabia? Né? Que é um tiro no pé isso, né? Sim, se ele recebeu revelação, eu acho que você sabe o que significa a palavra revelação, né? É algo que lhe foi revelado. Então, se ele recebeu essa revelação da parte do Pai, é com certeza porque ele não sabia, né? Aí você vem com essa de dizer, não, é porque cada um dos membros da Trindade, né? Cada uma das pessoas da Trindade tem uma função específica. Mas isso significa que, embora sejam três mentalidades, né, elas não se comunicam entre si, quer dizer que o que uma sabe, a outra não sabe. É estranho isso, né? Não é um só Deus? Então por que um sabe de uma coisa, mas outro não sabe, né? É estranho. Sim, ele sabe todas as coisas, né? Menos a revelação que ele teve que receber do Pai, né? Ficaria até ridículo, né? Se você traduzir exousia por poder. Por quê? Quer dizer que Jesus recebeu todo o poder do Pai, então o Pai ficou sem poder, né? Não é que ficaria estranho, né? Então o certo mesmo seria traduzir por autoridade. Não é porque pelo fato de uma palavra poder ser traduzida de outras maneiras significa que dê certo a gente fazer aquela tradução, né? Tanto é que alguns léxicos, alguns tradutores, percebendo isso, não cometem esse erro. Sim, foi citado o texto de que os verdadeiros adoradores adorarão quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não, o Pai. É o próprio Jesus falando aí, né? Se o que vocês falam fosse verdade, então o texto ia dizer, né? Os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não falou isso, não. Então, se você está dizendo que o Filho recebe adoração, né? O Pai recebe adoração, o Espírito Santo recebe adoração. Se isso for verdade, então vocês estão adorando três deuses. Se cada um deles é Deus, vocês são bem contraditórios. Eu já vou explicar por quê. Uma hora vocês dizem que Jesus se esvaziou, e a Bíblia de fato fala isso, né? Que ele esvaziou-se de toda a sua divindade. Isso é fato, né? Mas o que vocês falam que a Bíblia não respalda, que a Bíblia não concorda, é que ele era 100% Deus. Porque se ele se esvaziou, e vocês estão contradizendo a Bíblia, que ele se esvaziou, mas continuou cheio, inclusive plenamente, né? Ele era 100% Deus, então vocês estão contradizendo a Bíblia, né? E se ele se esvaziou e ficou na dependência do Espírito Santo, conforme você está dizendo, né? Então ele se esvaziou e ficou vazio, e não era 100% Deus. Tá entendendo? Porque se ele fosse 100% Deus, ele não teria se esvaziado. Então você vê a confusão teológica que vocês fazem? Sim, de fato o texto mostra que Jesus pediu, né, para que Deus devolvesse a glória que ele tinha junto ao Pai. Ou seja, é outra coisa que vocês fazem confusão, vocês tentam fazer uma aplicação errônea, né? Por quê? Porque Jesus não está pedindo para devolver a glória do Pai, mas a glória que ele tinha junto ao Pai. A própria Bíblia fala que até as estrelas têm glórias diferentes uma da outra. A glória de uma é diferente da outra. Tá entendendo? E a Bíblia fala que Deus ele não compartilha a sua glória com ninguém. Então cada um tem a sua glória. Então Jesus queria que Deus devolvesse a glória que ele tinha, não a glória do Pai. O que eu acho engraçado nesse pensamento trinitariano, né? E quando é para vocês usar o texto que diz eu e o Pai somos um, vocês não consideram a natureza humana de Jesus, né? Vocês dizem, olha ali, ele é um com o Pai. Ele e o Pai são a mesma pessoa, ou o mesmo ser, né? Ele é Deus tanto quanto o Pai. Ele e o Pai são uma só divindade. Vocês falam isso, né? Então vocês não consideram a natureza humana de Jesus. Mas quando Jesus diz o Pai é maior do que eu, ele é maior por causa da natureza, por causa da influência da natureza humana. Né? Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. Eu acho interessante isso. Então o que eu estou vendo aqui, uma hora você concorda que ele era 100% homem e 100% Deus, né? Outra hora você diz, para embasar os seus argumentos, né? Quer dizer, você se contradiz o tempo todo. Outra hora você diz, não, ele se esvaziou, não, ele tem natureza humana. Hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra. Bom, eu acho que você nem sabe o que significa politeísmo, né? Mas eu vou lhe ensinar aqui, vou lhe dar uma luz, né? Poli significa mais de um, né?
E teísmo significa adoração, teísmo, né? Quem é que adora o Pai, adora o Filho e adora o Espírito Santo? São os trinitaristas, né? Então eu quero que você raciocine aí quem é politeísta de fato, né? Você está dizendo que os monoteístas, aqueles que só adoram o Pai, né, são politeístas. Eu acho que não, né? Jesus falou o quê? O próprio Jesus falou que... deixa eu ver o que ele falou aqui. Ele disse... vai chegar a hora em que os verdadeiros adoradores irão adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, peraí, não é assim não. Os verdadeiros adoradores irão adorar o Espírito Santo e o Filho. Não é não. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. É o Pai. Tá vendo? Então, os verdadeiros adoradores aqueles que adoram o Pai, não adoram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, raciocínio, quem é que será que é politeísta? E outra, pelo seu raciocínio, né? Pelo seu raciocínio, o apóstolo Paulo é politeísta, porque ele também acredita na existência de vários deuses, mas ele só adora o Pai. Não tem um texto na Bíblia que diz assim, que o apóstolo Paulo falando, né? Embora existam vários deuses e vários senhores, quer nos céus, quer na terra, mas para nós há um só Deus, o Pai. Ou será que ele disse lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Peraí, não foi não, foi só o Pai, né? Bom, o objetivo não foi comparar a Sansão com Jesus. É só para você entender, né, a pergunta que eu lhe fiz. E, inclusive, a sua resposta não foi satisfatória. Por quê? Porque vocês acreditam que na Terra ele era 100% homem e 100% Deus. Embora ele tivesse se esvaziado, mas ele continuava sendo 100% Deus. 100% do tempo. Então essa história de, porque ele se esvaziou, que vocês falam que, não, ele era limitado porque ele se esvaziou. Isso aí acho que está até contradizendo aquilo que você acredita. Ele se esvaziou, mas continuou pleno da divindade divina. Ele tinha a plenitude da divindade, né? Por que vocês dizem que ele tinha a plenitude da divindade? Porque ele era 100% Deus aqui na Terra. Ele tinha uma dupla natureza, né? Ele era homem e Deus, inclusive 100% dos dois lados. Então, essa resposta sua não foi satisfatória por causa disso. Mas se ele era 100% Deus, então a divindade dele tinha que estar sempre em primeiro lugar, sempre se sobressaindo, né? Peraí, não, o senhor está totalmente enganado, né? Vamos ler capítulo 1, Apocalipse capítulo 1. Aí vejamos se Jesus de fato é o alfa e o ômega, né? Versículo 4, o que diz? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte de quem? Da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. É o primeiro personagem. Qual é o segundo? E da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Segundo personagem. Terceiro. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Tá vendo aí? Então são 3 personagens. Quando o capítulo 8 diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Ele está falando lá do segundo personagem, né? Ele não está falando do terceiro personagem. Vamos ler de novo, o 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, que é o primeiro personagem. Quem é o primeiro personagem? É Jeová. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, Espírito Santo, né? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Então, o terceiro personagem é Jesus. Ou seja, o versículo 4 diz que o primeiro personagem que é, e que era e que há de vir é o Deus Todo-Poderoso, porque o terceiro é Jesus. O Jesus é a fiel testemunha, e não aquele que é, que era e que há de vir. Quer dizer, veja aí como vocês torcem a Bíblia, né, para dizer que Jesus é o alfa e o ômega, né? Então, por último, respondendo essa pergunta, né? O senhor perguntou sobre o texto de Isaías. Por que Isaías diz, referindo-se a Jeová, que antes dele não se formou nenhum Deus e depois dele nenhum foi formado, né?
O que Isaías diz? Bom, para isso a gente tem que verificar o contexto. O que o profeta está falando ali? O que o profeta está falando? O que Jeová está falando? Né? Então, Isaías capítulo 44 e versículo 9, que é o contexto, né? Ele fala assim: todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E as suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Ou seja, do que Jeová está falando? Ele está se comparando ali, ele está fazendo uma comparação, né, que ele é o único Deus verdadeiro em comparação com as imagens de escultura, que não prestam, não serve para nada. Eles têm olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, né? Não salvam ninguém. E quando que ele é o único Deus verdadeiro que pode fazer tudo isso, né? Então, você usa esse texto para dizer que outras pessoas, porque você mesmo admitiu que outros seres têm divindade. Agora você está usando esse texto para dizer que não tem divindade. Quer dizer, você é muito contraditório, né? Você mesmo admitiu que os anjos têm divindade. Você mesmo admitiu que outras pessoas foram chamadas de Deus na Bíblia, inclusive juízes, né? Divindade significa poder, né? Você mesmo admitiu, dentre outras coisas, né? Você mesmo admitiu que, conforme eu mostrei o texto para você, né, que as pessoas que irão para o céu serão semelhantes a Deus e poderão vê-lo como ele é, ou seja, terão divindade. Se serão semelhantes a Deus, serão divindade também. Tá entendendo? Então você é contraditório. Por um lado você admite isso, né? Mas por outro lado você diz, não, é claro que só existe um Deus soberano, um Deus único, que apenas ele pode ser adorado. É um único digno de adoração e de prestação de serviço sagrado. Só existe um. Nesse sentido, de fato, só existe um. Mas Jeová está falando ali de Jesus? Não. Ele está falando ali dos anjos? Não. Ele está falando dos ídolos das nações. Ele está se contrastando com os ídolos das nações. Então eu vou fazer, na verdade, uma pergunta dupla, né? Se Jesus é o Todo-Poderoso Deus, se Jesus é o Deus Todo-Poderoso, então por que ele é submisso a outro Deus? Por que é que ele tem um Deus acima dele? E por que ele adora esse Deus? João capítulo 4, versículo 22, ele confirma isso, né, quando ele fala com a samaritana. Ele usa nós adoramos a quem conhecemos, vocês adoram aqueles que vocês não conhecem. João 4, 22, ele se inclui como adorador de Deus, porque ele diz nós. E nós sabemos também que ele é submisso a esse Deus. Nós temos certeza disso porque a Bíblia diz que Deus é o cabeça dele. Assim como o homem é o cabeça da mulher, o pai é o cabeça dele. Então ele está submisso a esse outro Deus. Então por que existe essa hierarquia, né? Porque ele adora um outro Deus, por que ele tem um Deus acima dele? Então essa é a pergunta que eu lhe faço. Bom, então vamos lá. Vou estar de cara já respondendo a sua pergunta, mas também eu estarei refutando vários comentários seus aí, inclusive também o porquê que Deus ele é o cabeça de Cristo. Eu estarei explicando sobre isso aí. E a sua pergunta foi o seguinte: se Jesus ele é Deus Todo-Poderoso, por que ele é submisso a outro Deus? Por que ele tem um Deus acima dele? Quando nós analisamos vários textos na Bíblia, nós vamos ver que Jesus ele tem um Deus. Lá em Mateus 27, versículo 46, Jesus ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela oração, naquele momento, Jesus ele estava orando, né, porque ele havia assumido a forma humana, a forma de servo. Mas nós vamos ver outros textos, como lá em João capítulo 20, versículo 16 e 17, que Jesus ele disse: meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Em vários outros textos também, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 31, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, Efésios 1, versículo 3, todos esses versículos aí diz assim: bendito o Deus e Pai de Jesus. Então, assim, sobre todos esses textos que eu citei aí,
pode-se gerar a seguinte pergunta: Jesus ele tem um Deus? A resposta sobre essa pergunta é a seguinte: sim, Jesus ele tem um Deus, porque Jesus, que ele é divino por natureza, ele adorou ao Pai, ele adorou a Deus o Pai, como um bom judeu que estava debaixo da lei, porque Jesus ele nasceu sob a lei, está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, e ele glorificou o Pai aqui na terra, consumando a obra, está lá em João 17, versículo 4. Jesus ainda ele é um homem, conforme nós lemos lá em 1 a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque ele ressuscitou com um corpo glorificado, conforme nós vimos lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. E como que era esse corpo de Jesus ressuscitado, esse corpo glorioso? Era um corpo que tinha carne e osso, conforme está escrito lá em Lucas, capítulo 24, versículo 39. Então, Jesus ainda ele é um homem, porque ele ressuscitou com esse corpo glorificado. Então, logo pode-se dizer que Jesus, o homem, sempre ele terá alguém, que é o Pai, né, para chamar de Deus. Mas será que o fato de Jesus chamar o Pai de seu Deus não significa que Jesus não tem a mesma natureza divina que seu Pai? É lógico que não, né? Porque o próprio Jeová, ele também chamou Jesus de Deus. Está lá em Hebreus capítulo de número 1 e versículo de número 8. Lá está dizendo assim: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então o próprio Deus Jeová chama Jesus também de Deus. Agora eu gostaria de explicar aí o porquê que Deus Jeová é o cabeça de Cristo. Será que o fato de Deus Jeová ele ser o cabeça de Cristo, será que isso rebaixa a Jesus? Será que isso faz com que Jesus venha a ser de segunda categoria? Então vamos analisar. Lá em esse texto é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quando nós analisamos o contexto, nós notamos que o apóstolo Paulo ele está tratando de uma questão de função e de liderança entre o marido e a mulher. Quanto mais o marido ele amar a sua mulher, né, a sua esposa, mais essa esposa ela será sujeita à liderança de seu marido pelo amor que recebe dele. Agora uma pergunta: a mulher ela é inferior ou ela é de segunda categoria só porque o marido é o seu cabeça? É lógico que não. O mesmo apóstolo Paulo que disse no versículo 3 que o homem ele é o cabeça da mulher, ele iguala o homem e a mulher nos versos 11 e 12. Olha o que fala aqui, ó. O verso 11: todavia nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher é sem o varão no Senhor. Versículo 12: porque assim como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então aqui o mesmo apóstolo Paulo que falou no versículo 3 que o homem é o cabeça da mulher, no versículo 11 e 12 ele está igualando o homem e a mulher. Outra pergunta: Jesus ele é inferior ou ele é de segunda categoria só porque o Pai Jeová é seu cabeça? É lógico que não. O apóstolo Paulo aqui, ele não está tratando da essência divina de Jesus, mas sim da função de servo de Jesus, a função que ele exerceu, que ele assumiu de servo. Jesus ele tem a mesma essência divina que seu Pai Jeová, porque nós vemos isso lá em Colossenses capítulo de número 2, versículo 9, que diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E além disso, no reino de Deus, as grandezas de seu reino não é quando alguém quer estar na condição de ser o maior, mas as grandezas do reino de Deus é quando alguém fica na condição de servo e obediente. Vamos ler Mateus capítulo 20, versículo 26 ao 28. Olha o que diz: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Olha só, hein? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, olha aí, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E quando nós analisamos Filipenses 2, versículo 6, conforme eu já citei, lá nós vamos ver que Jesus Cristo, ele mesmo sendo na forma de Deus, ele assumiu a forma de servo. Ele tomou a forma de servo, a forma de homem, foi obediente até a morte de cruz. Então, o fato de Jeová ele ser o cabeça de Jesus não rebaixa Jesus em nada. Pelo contrário, Jesus se tornando na forma de servo e morrendo em morte de cruz, só engrandece a Jesus no reino de Deus e faz com que o nome de Jesus se dobre todo o joelho em adoração. Agora falando aí sobre divindade, o Senhor diz que eu me contradizo. O Senhor disse aí
que eu falei que anjos têm divindade, que homens, pessoas, né, quando eles receberem corpos glorificados, terão divindade. Eu não disse isso em momento nenhum. Eu estava tratando a respeito do título de Deus, né, o título, o nome Deus, né, conforme Satanás ele foi chamado de Deus, o Deus desse século. Anjos foram chamados de Deus na Bíblia, Moisés foi chamado de Deus. Mas isso não significa que eles têm divindade. Porque o que mostra que o ser ele é divino, ele tem divindade, que Deus ele é divino? Os atributos divinos de Deus, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Isso somente Deus pode ter os atributos divinos. Satanás não tem os atributos divinos. Satanás não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Moisés não era onisciente, não era onipotente, não era onipresente. E essas pessoas que receberam corpos glorificados aí, quando eles ressuscitarem, eles não serão todo-poderosos, eles não terão os atributos divinos que só Deus tem. Agora Jesus tem. Jesus, eu já mostrei para você que ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Então essa é a diferença de Jesus, né? Jesus ele é chamado de Deus na Bíblia, mas ele tem diferença. Jesus ele tem, além de ele ser chamado de Deus, ele tem os atributos divinos. Agora Satanás, Moisés e os anjos, eles não têm os atributos divinos. É isso que você precisa compreender. E não adianta dizer também, a respeito de Isaías 43, versículo 10, que eu te fiz a pergunta, né? Que lá está dizendo que antes de Deus nenhum Deus se formou, depois de Deus nenhum outro Deus haverá. E ali você diz que ele está se referindo à imagem e escultura, o contexto, você usou até outro capítulo, não usou nem o mesmo capítulo. Por que você não foi no capítulo 43 para falar do contexto? Aí você entrou no capítulo 44, versículo 19, para dizer que ali se refere à imagem e escultura, a ídolos, né, a idolatria. Mas aí eu te faço uma pergunta. Será que depois de Isaías 43, versículo 10, que lá está dizendo que antes de Deus nenhum Deus se formou, e depois de Deus nenhum outro Deus haverá, será que após essa escrita de Isaías 43, 10, será que nunca mais existiu imagem e escultura? Será que nunca mais existiu ídolos? É lógico que existiu. Nós vemos hoje o catolicismo no nosso meio, a nação de Israel, depois que foi escrito Isaías 43, versículo 10, sempre houve imagem e escultura, ídolos, idolatria. Então não está se referindo aqui realmente em Isaías 43, versículo 10, a imagem, escultura, a ídolos, mas está se referindo que após de Deus nenhum outro Deus poderoso haveria, ou seja, existiria. E Jesus, vocês crendo que Jesus ele teve um princípio, se Jesus ele teve um princípio, se ele veio a existir após um tempo, então invalidaria Isaías 43, versículo 10, porque Jesus Cristo ele tem os atributos divinos. E a Bíblia fala e contradiz o que fala em Isaías 43, versículo 10, que fala que antes de Deus nenhum Deus existiu e após de Deus nenhum outro Deus haverá. Compreendeu? E que bom, né, que o Senhor concordou que a palavra arquê, né, princípio aí no grego, é compreendido como soberano, né? E também não é porque eu estou querendo dar respaldo, viu, igual você falou aí, né, que eu estou querendo dar respaldo à doutrina da Trindade, não, viu? E por isso que eu estou dizendo que a palavra significa soberano. Não é por causa disso, não. Não é porque eu estou querendo dar respaldo à doutrina bíblica da Trindade, não. Mas é porque governante, na concordância do dicionário bíblico Strong, né, que é o léxico grego, hebraico, aramaico, lá está dizendo que o uso da palavra é governantes, é magistrados, entendeu? Pode conferir no léxico grego aí, do hebraico, aramaico e grego, léxico bíblico, né, de Strong. O senhor vai ver, hein? Beleza? Agora falando aí sobre a figueira, o Senhor disse, né, afirmou que a Bíblia diz que Jesus ele não sabia se tinha figos na figueira. Mas quando nós lemos a tradução do Novo Mundo, lá está dizendo assim, ó: viu uma figueira que tinha folhas e foi ver se achava algo nela. E também você diz que a Bíblia fala que Jesus ele lembrou que não tinha figo, que não era época de figo. Mas a Bíblia não fala nada disso não, viu? Na tradução do Novo Mundo diz assim, ó: pois não era tempo de figos. Só fala que não era tempo de figos. Eu acho que o senhor se equivocou aí. E sobre a figueira, né, que ela não tinha figos, essa narrativa ela aconteceu no mês de março. Mas a época das figueiras darem frutos era somente em junho, aliás. Agora, as figueiras que tinham folhas nessa época aí, indicava frutos fora de época. E isso aí era uma bênção.
Isso é porque os frutos da figueira aparecem antes ou juntos com as folhas. Aí Jesus ele aproveitou e ele fez uma alegoria, né, para ensinar aí uma verdade moral e espiritual, comparando Israel a uma figueira sem frutos, a uma vida de aparência, né, sem os frutos do Espírito Santo. Então o contexto não está dando aí ênfase, né, sobre se Jesus ele era onisciente ou não, ou se ele sabia que tinha figos ou não, mas sim que Jesus estava comparando a nação de Israel com uma figueira sem frutos, compreendeu? Mas Jesus ele é onisciente. E também que bom, né, que o Senhor concordou que em Jesus habita todos os tesouros da sabedoria. Até o Senhor está concordando que em Jesus habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O Senhor disse também, né, que eu entro em contradição, falando que Jesus ele era 100% homem, 100% Deus, mas que Jesus esvaziou-se da divindade. Uma hora eu falo uma coisa, que ele era 100% Deus, outra hora eu falo que ele esvaziou-se. Mas é o Senhor que está fazendo essa confusão aí, porque eu ensino que Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Mas ele esvaziou-se, né, da glória dele, abrindo mão dos atributos divinos. Não abriu mão da divindade, eu já deixei bem claro isso. Ele abriu mão somente da onisciência, onipotência e onipresença quando ele estava na forma de servo, na forma de homem. Ou seja, ele abriu mão dos atributos divinos e não da sua divindade. E Jesus, nesse período que ele estava aqui na terra como homem, como servo, ele ficou na dependência do Espírito Santo, curava através do Espírito Santo. Deu para compreender? O Senhor citou novamente Mateus 24, versículo 33, 36, né? Que lá diz que Jesus ele não sabia nem o dia nem a hora da sua vinda. Vou refutar mais uma vez, já refutei sobre esse texto, eu vou refutar mais uma vez. Jesus ele não sabia somente no período que ele esteve aqui na terra. Porque ele estava na forma de homem, na forma de servo. Mas após a ressurreição de Jesus, com o corpo glorificado e a glória dele ser devolvida para ele, Jesus ele passou a conhecer a data da sua futura volta. Porque, conforme o Senhor mesmo já assumiu, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, na tradução do Novo Mundo, está dizendo que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, mais uma vez aí está refutado esse texto. E Jesus agora ele sabe sim o dia da sua vinda, o dia e a hora da sua volta. E o engraçado também é que o Senhor, quando o Senhor foi comentar sobre Apocalipse 19, versículo 12, o Senhor disse que foi Deus, né, o Pai, que deu esse nome, que está dizendo ali de Apocalipse 19, 12, que lá está dizendo que Jesus tem um nome escrito, que ninguém conhece, somente Jesus conhece esse nome. O Senhor disse que foi o Pai, né? Que foi Jeová que deu esse nome para Jesus, mas lá no texto, na tradução do Novo Mundo, não está escrito isso não, viu? Lá só está dizendo que Jesus, que ele tinha um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Então somente Jesus conhece esse nome, não fala que foi o Pai que deu esse nome para Jesus. Não sei de onde o Senhor tirou essa ideia aí. O Senhor citou novamente aí, né, que Jesus ele teve que receber a revelação do Pai. Então eu já expliquei uma vez, já refutei uma vez, vou refutar mais uma vez. Vou explicar novamente por que Jesus ele teve que receber a revelação do Pai. É porque na Trindade cada um deles tem o seu papel. E Jesus, na condição de filho do homem, ele esperou a ordem do Pai para poder passar a revelação para o anjo que transmitiu ao apóstolo João. Porque mesmo Jesus ele fazendo parte da Trindade, ele não pode tomar decisão sozinho. Então nós vimos aí que Jesus ele não pode tomar decisão sozinho e por isso ele esperou a ordem do Pai para depois passar a revelação para o anjo poder transmitir ao apóstolo João. Mas nós sabemos claramente que Jesus ele é onisciente. Eu acabei de dizer aí, né, que na Trindade cada um tem o seu papel e nós também sabemos que na Trindade cada um tem a sua principal função. E quais são as principais funções de cada um na Trindade? Primeiro, o plano da criação cabe principalmente ao Pai. Segundo, a redenção, a salvação da humanidade cabe principalmente ao Filho. E terceiro, a santificação, a renovação e a regeneração cabe principalmente ao Espírito Santo. Mas isso não significa que essas sejam a única função de cada uma das personalidades. E elas podem também participar nas outras funções. E eu vou mostrar aqui um texto
na Bíblia que mostra a função de cada um deles na Trindade. O texto se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós vimos aqui em primeiro lugar que apareceu uma função. Essa função é a função do Pai, a presciência. Isso significa que pelo seu amor para com o seu povo, Deus Pai, ele previu que seríamos escolhidos. Agora, qual que é a segunda função que aparece nesse texto? A segunda função é que nós seríamos escolhidos através da função do Espírito Santo, que é a santificação, que faz com que a pessoa seja obediente à palavra de Deus. E qual que é a terceira função aqui? É que através da obediência nós vemos a função de Jesus entrando em ação, que foi a morte vicária, e o seu sangue derramado, que nos garante o perdão e a salvação. Então, nesse texto aí de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, nós vemos as principais funções de cada um na Trindade. Isso aí é só para você compreender melhor sobre a Trindade. Você mencionou novamente aí, sobre exousia, e eu já havia afirmado, que exousia pode ser traduzido por poder ou por autoridade. Mas já que você está insistindo nisso aí, então gostaria que você refutasse então o texto de Mateus capítulo 24, versículo 30 e Lucas 21, versículo 27, onde lá diz que Jesus ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando nós olhamos aqui no original grego, esse com poder, a palavra aqui no original grego é dunamos, e dunamos tem um significado de poder. Então eu gostaria que você refutasse esse texto aqui, então, onde diz que Jesus ele virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, que é dunamos, é poder realmente. E você também usou um texto aí, que vocês gostam de usar para dizer que só Jeová deve ser adorado, está lá em João 4, versículo 23 e 24. E ainda o Senhor diz que será que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fazendo uma pergunta. E afirmando então que a adoração é só para o Pai Jeová. Mas vamos analisar o texto no original grego. Qual é o verbo usado ali no original grego, que foi traduzido por adorar? E ver se esse verbo ele é usado para Jesus, designando adoração a Jesus. Vamos analisar isso. Quando nós analisamos ali o texto de João, capítulo 23, versículo 23, versículo 24, lá está dizendo assim, verdadeiros adoradores. Adoradores, aqui a palavra é proskinetai. Adorarão, a palavra adorarão aqui é proskinesosim, ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. A palavra adorem aqui é proskinotas. Versículo 24, Deus é espírito e importa que os que o adoram aqui é proskinotas. O adorem aqui é proskinei. Então nós vimos nesse texto aqui claramente que todos esses termos usados aí, no original, são derivados da palavra proskinel. E será que a palavra proskinel ela é usada para Jesus? Então vamos lá, eu vou usar aqui 5 textos, averiguando no original grego, para provar que a mesma palavra, proskinel, que foi usada naquele texto que vocês gostam de usar, que é derivado ali, derivação de proskinel, usado para adoração para Jeová, que os verdadeiros adoradores adorarão somente ao Pai em espírito e em verdade. O mesmo proskinel que é usado para Jeová é usado para Jesus, olha lá. Primeiro texto, Mateus 14, versículo 33. Quando Jesus andou sobre as águas e entrando no barco acalmou a tempestade, seus discípulos se aproximaram e o adoraram. A palavra adoraram aqui é proskinissan. Isso é uma palavra derivada do proskinel. Segundo texto, Mateus 15, versículo 25. A mulher cananeia chegou até Jesus e o adorou. A palavra aqui é proskinei. É uma palavra derivada do proskinel. Em Mateus 28, versículo 17, após a ressurreição de Jesus, ele apareceu para os seus 11 discípulos em um monte e quando o viram, o adoraram. A palavra aqui é proskinissan. É uma palavra também derivada do proskinel. Outro texto, em Mateus 28, versículo 9, após a ressurreição, as duas Marias foram visitar o túmulo de Jesus. E Jesus foi ao encontro delas e as cumprimentou, as saudou. E elas prostraram, abraçaram aos pés de Jesus e o adoraram. A palavra aqui é proskinissan, é uma derivação do proskinel.
E lá em Hebreus capítulo de número 1, versículo 6, o próprio Deus Jeová mandou que todos os seus anjos adorassem a Jesus. Está lá dizendo, e todos os anjos de Deus o adorem. A palavra o adorem aqui é proskinissatossan, né? E isso é uma palavra derivada do proskinel. Inclusive, Hebreus capítulo de número 1, versículo 6, está na tradução do Novo Mundo de 1967, né? Lá eles traduziram corretamente. Na tradução de 1967, na tradução do Novo Mundo, traduziram e todos os anjos de Deus o adoram. Então nós vimos que o próprio Deus Jeová mandou que todos os anjos adorassem a Jesus. E se os próprios anjos podem adorar a Jesus, por que nós não podemos, né? Então isso fica claramente provado que Jesus ele recebe a adoração. E sobre politeísmo, você disse, né, que a palavra poli significa mais de um. E teísmo significa adoração, mas o senhor está equivocado, viu? Eu já havia dito aí, né, que politeísmo significa sistema ou crença religiosa que admite mais de um Deus. O termo grego polis significa muitos, e o termo grego theos significa deuses. Então muitos mais deuses, polis, né, mais theos significa muitos deuses. Então esse é o verdadeiro significado de politeísmo, né? É um sistema ou crença religiosa que admite mais de um Deus. E agora raciocina comigo, vocês que são politeístas, porque vocês seguem a Jeová, né, que é um Deus maior, e seguem a Jesus, que é um Deus menor. Vocês servem a dois deuses. Isso é politeísmo. Não tem, né, para onde correr, não tem como negar. E eu lembro também que o Senhor disse, então, que o apóstolo Paulo, então, ele deve ser politeísta, o Senhor disse, né? Porque o apóstolo Paulo, ele disse que existe vários deuses, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Aí o Senhor disse, mas ele só adora o Pai. Aí o Senhor ainda usou a seguinte expressão, que Paulo ele disse, para nós há um só Deus, o Pai. Será que o apóstolo Paulo ele disse, para nós há um só Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo? Então vamos analisar esse texto aí, 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Lá está dizendo, há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Mas será que o fato de que para nós há um só Senhor, que é Jesus Cristo, né, isso significa que o Pai não pode também ser Senhor? É lógico que não, porque o Pai Jeová, ele também é Senhor, ele é mestre, ele é governante. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 11, versículo 25, Apocalipse 11, versículo 15. Esses dois versículos mostram que Jeová, ele também é Senhor, ele é mestre, ele é governante. Então, se o fato de Jesus ser Senhor, isso não impede que o Pai, Jeová, venha a ser Senhor, então fica claro que o fato de o Pai ser Deus não impede de Jesus ser Deus. Porque lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, Pedro ele diz que Jesus ele é o nosso Deus. E quando o Senhor foi comentar sobre Apocalipse capítulo de número 1, versículo 8, né, o Senhor fez questão de não mencionar o versículo 7, né, e focou no versículo 4 lá, daquela frase, né, aquele que era, que é e que há de vir. Mas vamos lá então, Apocalipse capítulo de número 1, versículo 8 e 7. Vamos ver aqui se aplica a Jesus ou se não aplica a Jesus, e como que nós podemos saber se aplica a Jesus ou não. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 8, versículo 7 e 8 diz assim: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os que os transpassaram. Versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A tradução do Novo Mundo trocou a palavra Senhor, né, que no grego é Kyrios, ela trocou a palavra Kyrios por Jeová. Isso é uma interpolação, para dizer que o texto se refere a Jeová. E também vocês, né, alegam que a frase do versículo 8, que é, que era e que há de vir, é a mesma frase do versículo 4, quando se refere ali a Jeová. Essa frase também, nós sabemos que ela se aplica a Jeová sim, mas nós também sabemos que ela se aplica a Jesus. Por que se aplica a Jesus? Quando nós lemos Hebreus capítulo 13, versículo 8, lá está dizendo assim, que Jesus ele é o mesmo ontem, isso equivale ao que era. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, equivale ao que é, e será eternamente. Aí você pode perguntar assim, né? Ué, mas cadê a parte que fala que há de vir?
Mas aqui está a resposta, ó, Atos capítulo de número 1, versículo 11. Esse Jesus há de vir. E lá em Mateus capítulo 24, versículo 42, Mateus 25, versículo 13, todos esses versículos falam que Jesus ele há de vir. Então nós percebemos claramente que a frase do versículo 8, versículo 4, ela se refere também a Jesus. Essa frase, o que é, o que era e o que há de vir, ela também se aplica a Jesus. E como que nós podemos saber que Apocalipse capítulo número 1, versículo 8 se aplica a Jesus? É porque quando nós lemos Apocalipse capítulo de número 1, versículo 8, nós vamos ver que se aplica a Jesus, porque é só nós lermos Apocalipse capítulo 1, versículo 17, lá está dizendo que quando o apóstolo João ele viu Jesus, ele caiu aos seus pés, né? E Jesus pôs a mão direita nele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, fui morto e revivi. Então aqui o Alfa e o Ômega está aplicando a Jesus. E quando nós lemos Apocalipse capítulo de número 2, versículo 8, parte B, está dizendo assim: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviviu. Alfa e Ômega novamente aqui aplicando a Jesus. E lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, nós vamos ler dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E no versículo 16 mostra quem está se tratando, quem que é esse Alfa e Ômega aqui. Versículo 16 de Apocalipse 22 está dizendo: eu, Jesus. Então Jesus é o Alfa, é o Ômega. Então Apocalipse capítulo de número 1, versículo 7 e 8 se aplica assim literalmente a Jesus. Agora vai a minha pergunta aí, para me passar para o senhor novamente. Minha pergunta é a seguinte: lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 8, parte B, o apóstolo João, ele prostrou-se aos pés de um anjo para adorar. E a palavra adorar ali é proskinissai, que é uma derivação de proskinel, a mesma palavra usada para Jesus. Mas o anjo disse: olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu, adora. A palavra adora aqui é proskinisson, é uma derivação de proskinel, mesma palavra usada para Jesus. Então ele disse: adora a Deus. A pergunta é a seguinte: nesse texto o tradutor ele acertou, né, no significado de adoração. E a segunda pergunta, nessa mesma pergunta, é a seguinte: se Jesus ele não deve ser adorado, então por que ele aceita a adoração? E por que ao invés dele aceitar a adoração, ele não faz igual esse anjo, repreende? Então tá, vamos lá. Você falou que Jesus é o princípio da criação, né? Aí você disse assim: não, você veja no Strong que princípio ali significa soberano ou príncipe, né? O que você esquece de falar é que esse é o significado secundário da palavra. O significado primário é realmente princípio, início. O significado secundário seria príncipe ou soberano. Então, eu respeito a sua maneira de pensar, mas vamos fazer uma análise cuidadosa do texto. É Apocalipse 3,14. Vamos ler. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha só, se a gente colocar, não é porque uma palavra tenha mais de um significado que a gente vai inferir aquela palavra, aquele significado que a gente quer. Por exemplo, vamos supor que eu substituo aqui por príncipe. Então vamos lá. Como que ficaria? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o príncipe da criação. De que a criação de quem? De Deus. Nota aí, ele é da criação de quem? De Deus. Não importa o que ele seja, se ele seja o príncipe, mas é da criação de Deus. Se ele é o soberano, ele seria o soberano da criação dele mesmo? Não, da criação de Deus. Ou seja, a sua criação mais importante, mais soberana. Então, independente de qual seja a palavra que o trinitário vai colocar aqui, eles não vão mudar o fato de que ele vai continuar sendo criação de Deus. Ó. O princípio da criação de quem? De Deus. O soberano da criação de quem? De Deus. Então esse seria um tiro no pé do trinitarista. Tá entendendo? Porque vocês não conseguem mudar o fato de que ele continuará sendo criação de quem? De Deus.
Bom, você acabou de dizer que Jesus, ele não pode, o filho, né, não pode tomar nenhuma decisão sozinho, né? Ele tem que esperar pela ordem do pai. Ou seja, vocês são contraditórios. É porque vocês dizem que ele é o próprio Deus Todo-Poderoso, né? Vocês falam que eles são co-iguais, que eles têm a mesma autoridade, têm o mesmo poder, têm a mesma onisciência, têm a mesma onipresença, têm o mesmo tudo. Então como é que o filho agora precisa receber ordem do pai para executar alguma coisa? Isso é bem contraditório. Como é que o filho precisa receber revelação se ele é o próprio Deus Todo-Poderoso? Você não se dá conta de ao citar, por exemplo, que Jesus tem um nome que só ele conhece. Então você está tirando a co-igualdade de Jesus com o Pai. Eles não são co-iguais, não têm o mesmo poder, não têm a mesma autoridade, e todo poder, toda autoridade não foi dada a ele. Então quer dizer que Jesus é mais poderoso que o Pai, porque ele sabe de coisas que o Pai não sabe, né? Por exemplo, esse nome que só o Filho conhece, né? Então você mesmo está se contradizendo, acabou de se contradizer, né? Você está dizendo que o Pai, então, o Filho é mais poderoso, né? Bom, esse é outro tiro no pé. Já vou explicar por quê. Você diz, não, Jesus não sabia por causa da sua natureza humana. Só que vocês não se cansam de afirmar que ele na Terra era 100% homem e 100% Deus. Quer dizer, vocês dizem que na Terra ele era Deus também. Então vocês não têm como explicar por que Jesus não sabia, só alegando o fato de que ele era humano, porque ele também era Deus. E como teve aquela pergunta que eu fiz lá no início, a natureza divina é muito mais forte. Embora ela seja 100%, ela é muito mais forte. Então, se ele era 100% Deus, não tinha como ele não saber. Eu estou entendendo o que você disse. Você disse que Jesus, embora seja 100% homem, 100% Deus, ele não tinha os atributos divinos. Bom, isso você está dizendo, né? Só que o ensino, a declaração de fé das Assembleias de Deus, a qual você pertence, diz que ele era 100% Deus. Se ele era 100% Deus, então não lhe faltava nada. E você está esquecendo de um detalhe gritante aqui. Não existe nenhum texto bíblico que apoie essa sua tese. Não existe nenhum texto bíblico que diga que ele era limitado, que ele era Deus, né, 100%, mas ele era limitado pela sua humanidade. Não tem um texto que diga isso. Existe um texto que diz que ele foi feito menor que os anjos. Existe um texto que diz que ele se esvaziou e se tornou carne, ou seja, que ele era totalmente humano. Mas não existe nenhum texto dizendo que ele tinha dupla natureza, que ele era homem e que ele era Deus ao mesmo tempo. Então, isso só fica na teoria, né? Porque prova não existe. Não existe respaldo bíblico para isso. Bom, sobre a figueira já falei, né? Se Jesus lembrou, é porque ele se enganou, né? Ele foi lá, aí ele viu que a figueira não continha frutos, né? Aí depois ele lembrou que não era época de fruto. Aí você está dizendo, não, Jesus não se enganou. Jesus, ele apenas usou a figueira para fazer uma alegoria e tal, né? Só que ele teve que se lembrar, né? Interessante, né? Ele sendo onisciente, ele precisou fazer isso. Que tipo de onisciência é essa? Será que é uma onisciência limitada? É porque o Deus Todo-Poderoso precisa lembrar que a figueira que ele mesmo está sustentando, né, que ele criou, que está sustentando a vida da figueira, ele tem que se lembrar que aquela figueira não tem fruto. Tem que ir lá, se aproximar dela, né? Se ele é onisciente, como você está dizendo, é estranho isso. É estranho esse tipo de onisciência. Eu acho interessante você citar a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, porque logo abaixo, né, um versículo abaixo, o versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Esse texto mostrando que Jesus Cristo tem um Deus e um Pai. Por que será que o Deus Todo-Poderoso, que é Jeová, né, também não tem um Deus e um Pai, se eles são co-iguais? É estranho isso, né? Será que a função dele... É interessante isso que você fala, né? Será que a função dele é só ser filho? Será que a função dele é ser obediente?
A função dele é ser gerado, a função dele é ser menor, né? Será que a função dele é executar o que o Pai manda? Será que a função dele é ter um Deus acima dele? É adorar esse Deus? Se a função dele é adorar o Pai? Porque, segundo a Bíblia, ele adora o Pai, né? Nós adoramos, ele se inclui como adorador, aquele a quem conhecemos, conforme ele disse para a samaritana. Jesus virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O que o trinitarista esquece é que esse poder é dado pelo Pai, né? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Simples assim. Jesus não tinha, Jesus ganhou. Já o Deus Todo-Poderoso, ele tem esse poder, ele sempre teve esse poder. Você está fazendo uma grande confusão e cometendo um grande equívoco, né? Primeiro que, se você está dizendo que o Filho tem um Deus, então você está tirando a soberania do Filho. O que é ser soberano? É não ter ninguém mandando nele, não tem ninguém acima. Uma pessoa que é soberana, ela não tem que prestar conta a ninguém. Então, se o Filho tem um Deus e tem um Pai, então ele não é soberano. Então você já tirou a co-igualdade, você não vê o grande problema que você está metendo os trinitaristas, né? Você está dizendo que o Filho não é soberano, porque ele tem um Pai e um Deus. Por que o Pai não tem um Pai e o Pai não tem um Deus? Porque o Pai é soberano, não tem ninguém acima do Pai, né? Outra coisa, você citou o texto de Lucas 24:29, né? 24:29, e ali não diz que o filho tinha um corpo glorificado. Ele não fala isso. E a Bíblia deixa clara que quando ele foi para o céu, ele assumiu um corpo espiritual. Esse corpo físico é levantado o corpo espiritual. Se há corpo físico, disse o apóstolo Paulo, lá também é um corpo espiritual. Então esse suposto corpo glorificado é um corpo espiritual, conforme o apóstolo Paulo deixa bem claro. Ainda tem mais um problema, né? Se ele é coigual, se ele é o próprio Deus Todo-Poderoso, né? Como é que ele vai ter um Deus acima dele? Isso não tem lógica. Como é que ele vai estar adorando a ele mesmo, né? Que se ele é o Deus Todo-Poderoso e a Trindade diz que são 3 pessoas, mas é um só Deus, então ele estaria adorando a si mesmo. É contraditório, né? É teísmo. A palavra teísmo significa adorar vários deuses, adoração de vários deuses. E poli significa múltiplos, né? Multiplicidade. E teísmo, você adorar esses deuses. É teísmo. É a mesma coisa que dizer idolatria, né? Ídolo é ilatria. Latria significa adoração. Ídolo, latria, né? Idolatria. Então, Tel significa Deus. Teísmo é a adoração desses deuses. É você que está equivocado. Isso é algo interessante, né? Se diz, prosquinel é usado para Jesus, porque prosquinel você sabe que não tem só o sentido de adoração, de prestar serviço sagrado. Tem no sentido, é usado também no sentido de prestar reverência. Então, isso é um termo interessante. Por quê? Porque a Bíblia fala que os adoradores de Deus irão adorá-lo como Deus é. Né? E Deus é o quê? Deus é espírito, e os que o adoram têm que adorá-lo como um espírito. Mas Jesus era um ser humano aqui na terra, ele não era um espírito. E você diz, não, mas Jesus foi adorado. Então, se alguém adorou Jesus como um homem, que ele era, eles estavam cometendo idolatria. E eles sabiam que não poderiam fazer isso, né? Somente Deus, por ser espírito, né, e ser o Criador, ser o soberano, poderia ser adorado. Quer dizer, Deus... Então, quer dizer, isso mostra que o próprio Jesus não era o Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia deixa claro que de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus nunca perdeu, Deus é Espírito, a Bíblia fala, né? Deus nunca perdeu a sua soberania como Deus. O que você está esquecendo é que 1 João capítulo 3, versículo 2, né? Fala que aqueles que irão para o céu serão semelhantes a Deus, ou seja, terão divindade, e o verão como ele é. O texto fala claramente, 1 João capítulo 3, versículo 2. E eu fiz uma pergunta para você, você não respondeu, mas eu vou responder. Eu perguntei o que significa a palavra Deus, você não respondeu. Então, a etimologia da palavra Deus significa poderoso. Se você fizer uma pesquisa honesta, né, você vai ver que Deus
A palavra Deus, que é representada, é Elohim, né? Significa Eloá, né? Significa poderoso. Tanto é que era representado por dois símbolos. Não sei se era no hebraico, era representado pelo cajado e pela cabeça de um touro, né? Que representava poder. Então, simplesmente é por esse motivo que os anjos são denominados como deuses, porque são poderosos, seres poderosos. E é por isso que o próprio Pai é chamado de Todo-Poderoso, por ser um Deus em que há todo poder, né? Todo poder emana dele. É simples assim. Não é por causa da divindade. Ah, não, ele só é Deus porque ele tem divindade. Ah, ele não é Deus porque ele não tem divindade. Não tem nada a ver. Mas sim porque ele tem poder. Então, os atributos divinos, né? Os atributos os frutos do Espírito, as qualidades divinas, o próprio Filho falou que só o Pai tem. Só o Pai, nem ele tem. Quando ele foi chamado de bom, né? Mestre, eu sei que tu és bom, né? Tu és bom. Não, eu não sou bom, somente o Pai que está no céu que é bom. Aí, a ninguém chameis Pai, né? Somente porque um só é o vosso Pai, a saber, Deus. Quer dizer, se ele fosse o Deus Todo-Poderoso, ele seria o Pai e seria bom. Nem esse atributo o Filho tem, né? Conforme ele mesmo deixou claro. Bom, o texto é claro, o texto está dizendo que existe sim uma hierarquia. O homem é cabeça da mulher e o Deus Todo-Poderoso é cabeça de Cristo. E Cristo deixou isso claro em todo o seu ministério. O que ele disse? Ele disse: o Pai me enviou, eu não faço nada daquilo que eu quero, mas tudo que eu faço é porque o Pai me mandou fazer. Eu não falo nada de minha própria iniciativa, mas tudo aquilo que eu falo é o que o Pai me mandou falar. O Pai é maior do que eu. Então Jesus deixa claro que o Pai é o líder. E o homem também, dentro do casamento, é líder no casamento. Ele que toma as principais decisões. Não é a mulher. Embora ele deva respeitar a sua esposa, amá-la, né? Cuidar como cuida de si mesmo, né? Cuidar como cuida do seu próprio corpo. E deve exercer a sua liderança com amor, mas isso não significa que ele não vai ser líder, né? Bom, como a tradução Novo Mundo que vocês gostam de usar, ela é trinitariana, né? Então, com certeza elas vão traduzir proskinel, ou as derivações de proskinel, por adorar. Né? Só que essa palavra é uma palavra de duplo sentido, né? Tem vários significados. É uma palavra polissêmica, ou seja, tem vários significados, né? Tanto é que essa palavra, por exemplo, a adoração, ela não tem só sentido de adorar a Deus. A adoração pode ser prestada a reis, a autoridades, no sentido de se prestar homenagens. Né? Tanto é que os léxicos, eles mostram lá os outros significados dessa palavra. Né, prostrar-se como um cão, né, que lambe a mão de alguém e tal. Então essa palavra tem vários significados. Agora vocês preferem, quando vocês traduzem, quando os tradutores da Comissão da Tradução do João Ferreira de Almeida traduz, né, como ela é uma Bíblia trinitariana, é claro, eles vão colocar ali adorar, para dizer que Jesus foi adorado. Não que Jesus foi reverenciado, né? Mas que Jesus foi adorado. Não que se prestou homenagem a Jesus, mas que ele foi adorado. Só que vocês dão um belo tiro no pé. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse que os verdadeiros adoradores só irão adorar em espírito. E Jesus não era espírito ali. Jesus era de carne e osso. Né? Só iriam adorar o Pai e em espírito ainda. Supondo que o Pai viesse, por exemplo, em carne, que isso não aconteceu, quem veio foi o Filho, o próprio Pai não poderia ser adorado, porque ele estava em carne. Os verdadeiros adoradores só vão poder adorar o Pai em espírito, porque Deus é espírito, Deus não é carne e osso. Vinha respondendo já a sua pergunta, né? Por que Jesus aceitou a adoração? Como eu já falei anteriormente, né? Vocês fizeram uma tradução equivocada. O termo e todas as derivações de proskinel e o termo proskinel não significa só adorar no sentido de prestar serviço sagrado. Tem o sentido também de prestar homenagens. Por exemplo, os irmãos de José se curvaram, né? Ali usa sarrá, né? Que é o equivalente de proskinel. Charrá, né? Que é o equivalente de proskinel. Será que os irmãos de José adoraram a José? Não.
O próprio Jacó, né, se prostrou 7 vezes quando ele vinha ao encontro do seu irmão Esaú. Será que ele se prostrou por terra, né? Será que ele adorou? As Bíblias antigas, elas escreviam a palavra adorar, e o adorou, né, 7 vezes. Será que ele adorou? Não, ele prestou a homenagem, né? Ele prestou homenagem. O rei Nabucodonosor, quando ele veio ao encontro de Daniel, ele se curvou diante de Daniel e o adorou. Mas será que ele o adorou de verdade? Porque Daniel não repreendeu ele? Não, ele apenas prestou homenagem. No sentido de prestar homenagem. Então, o que vale ali é a intenção. Por que o anjo foi repreendido? Ou seja, por que o anjo repreendeu a João, né? Porque a intenção de João era adorar no sentido de prestar serviço sagrado, né? Ele viu o anjo como alguém superior a ele, como se fosse um Deus. Então por isso que ele foi repreendido. Mas quando você se prostra a alguém, isso é o costume oriental, né? A gente está falando aqui, por exemplo, aqui no Ocidente, né? A gente tem costume de quê? De cumprimentar com a mão, né? Já os japoneses, chineses, né? Eles têm costume de quê? De se curvar, né? E os lá do Extremo Oriente, né? Eles têm até hoje, alguns têm o costume, né? De se prostrar até a terra, né? Quando eles querem homenagear um sheik, alguém importante, né? Eles fazem isso é normal. Significa que eles estão adorando? Não. Eles não estão adorando. Significa que aquela pessoa é Deus? Não. Eles estão reverenciando o cargo. É como a Bíblia diz, né? Dá autoridade a quem exige autoridade. Dá poder a quem exige poder. Honra a quem exige honra. Então eles estão fazendo isso. Ora, eu não tenho nem o que falar desse texto, né? O apóstolo Paulo já deixa bem claro. O apóstolo Paulo diz que existem vários deuses e vários senhores. Então isso não está dizendo, o apóstolo Paulo não está dizendo que o Pai não seja Senhor. Ao contrário, ele diz que existem vários senhores. Tem um pai que é Senhor, né? O seu pai é Senhor. Uma pessoa mais idosa a gente chama de Senhor. Então existem vários senhores. E são senhores falsos? Não. Todos eles recebem esse título de Senhor. E existem vários deuses. O Filho é Deus. Os anjos são deuses. Então ele está dizendo que existem vários deuses. O Filho está onde? No céu. Então existem vários deuses, quer no céu, quer na terra. Quem são os deuses que estão na terra? Os juízes. Juízes humanos são chamados de deuses, né? Mas para nós, de fato, há um só Deus. Tá vendo aí? Para os cristãos, que existe só um Deus a ser adorado. Essa que é a diferença. O apóstolo Paulo reconhece que existe, embora existam várias pessoas que recebam esse título de Deus e esse título de Senhor, inclusive o Pai e o Filho, mas só existe um Senhor de fato, que é Jesus, né? Agora uma coisa interessante, né? Por que é que Jesus é Senhor? A Bíblia deixa isso claro, né? Porque ele foi feito Senhor pelo Pai. Deus o fez Senhor. A Bíblia fala claramente, que foi Deus que o fez Senhor. Então essa autoridade, a autoridade dele ter recebido esse título, veio do Pai e não dele mesmo. Então, aí já mostra a autoridade que o Pai tem, né? Bom, o texto deixa bem claro que existem 3 personagens ali. Quer ver? Vamos ler o versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir. Então esse aqui é o Pai, ó. E da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. Esses 7 espíritos é quem? O Espírito Santo. Agora o terceiro personagem, ó. A Bíblia destaca 3 personagens separados. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Tá vendo aí? Então quem faz essa confusão é vocês. O apóstolo João ali mostra que existem 3 personagens. Ele cita pela ordem, né? Primeiro o Pai, que é aquele que é e que era e que há de vir. Depois ele fala dos 7 espíritos, que é o Espírito Santo. E depois ele fala da parte de Jesus, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos. Aí quando vocês chegam no versículo 8, né? Que diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor,
que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, então vocês querem atribuir esse texto a Jesus. Só que o versículo 4 mostra claramente que aquele que era e que há de vir é o primeiro personagem e Jesus é o terceiro, né? Quer dizer, entre Jesus e o Pai, né? Entre Jesus e Jeová, existe o Espírito Santo ali. Então Jesus sendo o terceiro personagem. Jesus é citado como sendo o primogênito dos mortos. Agora nós devemos fazer essa análise com cuidado, porque tanto Jesus quanto Jeová, eles são chamados de primeiro e último. Só que se a gente lê, por exemplo, no caso de Jesus, quando diz que Jesus é o primeiro e o último, existe um complemento, né? Eu sou o primeiro e o último que estive morto e revivi. No caso de Jeová, ele é o primeiro e o último por ser o alfa e o ômega, aquele que era e que há de vir. Então, essa é a diferença. Jesus é o primeiro e o último por ser o quê? O primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos. Agora, que ele esteve morto e reviveu. E Jeová é o primeiro e o último, aí tem um complementozinho, aquele que é e que era e que há de vir. O alfa e o ômega. Bom, então vamos lá. Eu estarei fazendo alguns comentários em cima daquilo que o senhor disse aí, depois também estarei fazendo as minhas considerações finais. Eu gostaria de estar falando mais uma vez, né, mais um pouco em cima aí do significado da palavra princípio, né, a palavra arquê no original, que a palavra princípio usada ali para Jesus em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, não vem no sentido que Jesus Cristo ele é a primeira criatura criada por Jeová. Porque nós sabemos que a palavra princípio ela é usada 58 vezes no Novo Testamento. E ela não aparece só com um significado para indicar um início, né, um termo temporal. Mas nós vamos ver claramente que ela vem várias vezes traduzida com vários significados, inclusive é usada com significado de governantes, né, de governantes. Está lá em Tito capítulo 3, versículo 1. Então, nós sabemos que a palavra princípio, né, ou principados, ela é compreendido como governantes. Então fica claro, mais uma vez vou dizer que fica claro que Jesus ele é o governante da criação de Deus, ele é o soberano da criação de Deus, ele tem autoridade sobre toda a criação de Deus. Então esse é o sentido correto da palavra princípio na Bíblia, para Jesus. E o Senhor disse, né, que a natureza divina ela é mais forte do que a natureza humana. É lógico, né, que a natureza divina ela é mais forte do que a natureza humana. E é por isso que Jesus, para ele se humanizar, ele teve que se esvaziar-se, né, da sua glória. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos seus atributos, né? Ele deixou de usar os seus atributos, que é a onisciência, a onipresença, a onipotência. Porque imagina, pensa só, raciocina comigo, se ele viesse com toda a sua glória, será que as pessoas conseguiriam olhar para o rosto de Jesus? É óbvio que não. E é por isso que Jesus ele ficou na dependência do Espírito Santo. E eu gostaria de reforçar mais uma vez sobre Apocalipse capítulo de número 1, versículo 7 e 8, que se aplica a Jesus, né? O texto ali, a frase que diz: eis que vem com as nuvens, todos os olhos o verá, até os que os transpassaram. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós sabemos que não aparece ali a palavra, o tetragrama, né, no original, só na tradução do Novo Mundo, que fizeram uma interpolação ali a palavra Senhor mesmo, é Kyrios. E a frase do versículo 4 e do versículo 8, que no versículo 4 o Senhor diz que se aplica a Jeová, né, aquela frase que é, o que era e o que há de vir, eu já pude provar aí na palestra que se aplica também a Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo é aquele que há de vir. Então essa frase também se aplica a Jesus. E como que nós podemos saber que Apocalipse capítulo de número 1, versículo 7 e 8 se aplica a Jesus? É só nós vermos que o alfa e ômega se aplica a Jesus em vários textos ali no Apocalipse. Jesus ele é o alfa e ele é o ômega. Lá em Apocalipse capítulo de número 1 e versículo 17, quando o apóstolo João ele viu Jesus, ele caiu a seus pés e Jesus pôs a mão direita nele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Fui morto e revivi.
Apocalipse capítulo 2, versículo 8, parte B, diz: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Novamente, o Alfa e o Ômega, Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 13 diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem que é esse aqui que é o Alfa e o Ômega? O versículo 16 responde, eu, Jesus. Então fica claro que Jesus ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o Todo-Poderoso de Apocalipse capítulo número 1, versículo 7 e versículo 8. E para terminar aí, eu gostaria de estar fazendo as minhas considerações finais. No debate aí eu pude provar que Jesus, ele sendo servo, e obediente, isso não diminui em nada, pelo contrário, no reino de Deus, o maior, ele é o menor. Jesus, ele é Deus todo-poderoso. Jesus, ele veio para servir, então ele é o maior no reino de Deus. Eu gostaria também de citar alguns textos aqui em Apocalipse. Já falei 5 versículos mostrando adoração para Jesus aqui na terra, na palestra. Agora eu vou falar lá no céu que ele foi adorado. Está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Os 4 animais e os 24 anciões prostraram, cantavam um novo cântico ao Cordeiro, que é Jesus. E o significado de adorar é prestar culto à divindade, E o significado de culto é adoração, é louvor. E aqui eles estavam prostrando perante o Cordeiro, e cantando um novo cântico. Ou seja, eles estavam adorando a Jesus. E no versículo 12, está dizendo que milhões de anjos diziam: digno é o Cordeiro, que é Jesus, de receber o poder, honra, glória e ações de graças. Aqui Jesus é adorado mais uma vez no versículo 12. No versículo 13, diz assim, que todas as criaturas disseram ao que está sentado sobre o trono, que é Jeová, e ao Cordeiro, que é Jesus, sejam dadas ações de graças, honras, glória, poder para todo sempre. Jesus foi adorado novamente. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 14, diz assim que os 24 anciões, eles prostraram-se e adoraram a quem? Ao Cordeiro, E a palavra aqui é prosquinição, é uma derivação de prosquinel. E na tradução do Novo Mundo eles traduziram correto aqui por adoraram, tá? Em Apocalipse capítulo 5, versículo 14, Os 24 anciões prostraram-se e adoraram, o que estava sentado no trono e ao Cordeiro. Eles traduziram corretamente a adoração para Jesus aqui. Nesse momento eu gostaria também de estar citando vários textos que mostram os atributos divinos, mostrando que Jesus ele é todo poderoso. Nós sabemos que Jesus ele é criador. Lá em João capítulo 1, versículo 3, está dizendo que todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está na tradução do Novo Mundo. Colossenses capítulo 1, versículo 16, fala que porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, que há na terra, visíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17, e ele é antes de todas as coisas. Então Jesus, ele é criador. Jesus também nós sabemos que ele é eterno. Lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz assim: e tu, Belém Efrata, de ti sairá o Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, está dizendo que Jesus Cristo ele é o Pai da eternidade. Hebreus capítulo 13, versículo 8, fala que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Está na tradução do Novo Mundo. Em Romanos capítulo 9, versículo 5, está dizendo assim: dos pais e deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, bendito eternamente. Amém. Então Jesus ele é Deus sobre todos e é bendito eternamente. Jesus ele é eterno. Sabemos também que Jesus ele é chamado de Deus na Bíblia, em vários textos. Em João capítulo 20, versículo 28, na tradução do Novo Mundo, em resposta, diz assim: em resposta Tomé lhe disse: meu Senhor e meu Deus. Então Tomé chamou Jesus de Deus. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro chamou Jesus de nosso Deus. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 20, também está escrito assim: também sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no verdadeiro estamos, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o apóstolo João chamou Jesus
de verdadeiro Deus. Já havia até citado esse versículo. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, está dizendo: ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então Jesus Cristo ele é chamado de Deus conosco. Isaías capítulo 9, versículo 6, Jesus ele é chamado de Deus forte. Em Romanos capítulo 9, versículo 5, eu também já citei esse texto aí, né, no qual os pais deles descendem o Cristo segundo a carne, é Deus sobre todos, bendito eternamente. Então Deus ele é sobre todos, Jesus ele é Deus sobre todos. Já havia citado esse versículo também de Romanos 9, versículo 5. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 8 está dizendo: porém, em relação ao Filho diz: ó Deus, o teu trono permanece para sempre. Então o próprio Deus Jeová chamou Jesus também de Deus na Bíblia. E também agora eu vou falar sobre que Jesus é onisciente, onipresente e onipotente, né? Os textos que mostram que Jesus é onisciente é o de João 16:30, onde os discípulos disseram, né? Agora conhecemos que sabes tudo. Colossenses capítulo 2, versículo 3, está dizendo: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, da ciência e do conhecimento. Então Jesus ele é onisciente. E os textos que mostram que Jesus ele é onipresente, nós vamos ver lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então Jesus ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mateus 28, versículo 20, parte B, na tradução do Novo Mundo, Jesus ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Isso significa que ele é onipresente. Vamos ver agora mais uma vez os textos que provam que Jesus ele é onipotente. Mateus 28, versículo 18, Jesus falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Colossenses 2, versículo 9, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o texto também que eu já citei, Apocalipse capítulo de número 1, versículo 7 e 8, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até os que o transpassaram. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo, ele é o Todo-Poderoso. Então quero agradecer a oportunidade que dada pelo Moisés Amâncio, e que as pessoas que de coração sincero possam analisar cada argumento e possam tirar suas próprias conclusões, né? E desde já eu desejo uma boa tarde a todos, né? E fiquem com Deus, fiquem com Jeová. Então você, amado ouvinte, que assistiu essa palestra até o final, gostaria de cumprimentar e parabenizar o participante aí, que ele foi muito bem no debate aí, mostrou o ponto de vista dele respeitosamente, também mantive o respeito, né? Não citamos aí nenhuma instituição. Então você que ouviu essa palestra até o final, que você possa observar os argumentos aí e que você possa aí conhecer a verdade, porque Jesus ele disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento, e fiquem todos na paz do Senhor. Eu também vou ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todos que assistiram a esse debate até o final, a todos os testemunhas de Jeová e a todos os evangélicos. E que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor. Perguntas bíblicas. E a pergunta é a seguinte: por que Jesus ele teve que receber a revelação do Pai, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 1? Versículos polêmicos. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre um versículo polêmico. Debates. O próprio Jeová mandando Jesus ser adorado. E aí, meu querido? E aí? Mas você não é anjo, Moisés. E A ordem é quando pros nós... anjos. Nada a ver. Se o anjo pode, que ele é um ser espiritual, por que nós não vamos poder? Sendo que na terra adoraram Jesus. Não tem nada a ver isso aí. Pregações. Canal Assembleano Apologista.